Olá, colega fisioterapeuta, eu sou Augusto Cruz e nós estamos aqui em mais um vídeo para auxiliá-los a como manusear o equipamento de ventilação mecânica nos casos dos pacientes de Covid-19. Nós já discutimos anteriormente que a recomendação nesses casos seja que o paciente tenha a garantia de um bom volume dentro dos parâmetros de segurança, por isso a utilização da modalidade volumétrica. Entretanto, vocês podem também, dentro da rotina de vocês, terem mais destreza com a utilização das modalidades da pressão. Por isso, eu vou falar quais são os parâmetros básicos a serem levados em conta no manejo do paciente na ventilação mecânica controlada à pressão, no caso, inicialmente nesse vídeo na modalidade assist controlada. Nós vamos aqui mudar o modo ventilatório, tá? Os equipamentos touchscreens, eles garantem que ao tocar o nome do modo, ele me abra um painel com todos os modos presentes dentro do software do equipamento. Escolhendo aqui então agora o modo PCV, que é ventilação por pressão controlada, eu valido e inicio esse ciclo. E aqui nós já encontramos os ajustes básicos, né? O ajuste de FiO2 é um ajuste que vocês encontrarão dentro das definições em outros vídeos. Ele é um ajuste muito específico na Covid-19, que devido ao grande distúrbio de relação VQ, esses pacientes vão necessitar de uma FiO2 mais alta, sim. Nós estamos utilizando aqui 21%, porque não estamos utilizando um fluxo de oxigênio, e o equipamento de turbina garante que o ar atmosférico com O2 a 21% preencha a válvula para que o equipamento funcione adequadamente. Aqui, diferente da modalidade a volume, vocês podem observar já que a curva de fluxo não tem uma característica de fluxo contínuo, e sim um fluxo desacelerado. Isso se dá porque a forma de controle diferente da modalidade a volume é uma forma onde eu garanto uma pressão constante e contínua durante todo o tempo inspiratório. E agora a forma onde esse fluxo, a forma no qual esse fluxo será gerado, ele se dá pelo gradiente, ou seja, a diferença de pressão que eu tenho da válvula de fluxo do equipamento e da via aérea do paciente. Conforme o pulmão do paciente vai se insuflando, a pressão dentro do pulmão vai se igualando à pressão do equipamento e, consequência disso, o fluxo vai caindo. Por isso, essa característica na curva de fluxo que nós vemos. Para isso, nós também precisamos levar em consideração que, agora com a modalidade controlada à pressão, eu não tenho mais um ajuste para garantia de volume-alvo. E o meu volume corrente vai variar agora de acordo com as condições mecânicas do pulmão e a pressão que está sendo ofertada, ou seja, o gradiente que está sendo gerado na válvula para garantia do volume. Para isso, quando há necessidade de aumentar ou diminuir o volume corrente do paciente, esse ajuste pode ser feito de duas formas. Inicialmente, na grande maioria das vezes, ajustando a pressão inspiratória. Quando eu aumento a pressão inspiratória, eu aumento o gradiente, ou seja, a diferença de pressão entre o equipamento e o ventilador, e a consequência disso é uma elevação do volume corrente, como nós podemos observar. Se porventura houver a necessidade de redução do volume corrente, basta que a redução da pressão inspiratória seja feita e validada no parâmetro para que vocês possam observar que nos ciclos subsequentes o volume novamente vai ter reduzido. E aí a escolha e definição do volume segue exatamente o mesmo parâmetro e padrão definido na modalidade volumétrica. Eu tenho que levar em consideração, dentro da fórmula de peso predito, a altura e sexo do paciente e multiplicar pelos ml que eu defini como seguros dentro da predição entre 3 a 6 ml ou, em alguns casos de pulmões sem impacto na mecânica, na complacência, até 8 ml por quilo de peso predito. Uma outra forma que eu posso garantir um maior ou menor volume corrente dentro da modalidade controlada à pressão é o ajuste do tempo inspiratório.
onde se eu garanto que esse gradiente esteja presente por mais tempo na via aérea do meu paciente, eu consigo garantir que mais tempo a válvula de fluxo estará aberta para insuflar o meu pulmão. Ou seja, a consequência disso é que a insuflação por mais tempo gere um volume corrente maior, como pode ser observado neste exemplo. Assim como a redução do tempo inspiratório fará com que o ventilador cicle mais rapidamente, diminuindo em consequência disso o volume corrente, como nós podemos observar aqui. Os ajustes de PIP, de frequência respiratória, de sensibilidade, de FO2 são os mesmos e usam os mesmos critérios em todas as modalidades ventilatórias. Vale lembrar que nas modalidades controladas à pressão, nós temos um ajuste um pouco mais fino, chamado de rampa, ou em alguns outros equipamentos, rise time, tempo de subida, tempo de retificação inspiratória, ou até mesmo nos ventiladores franceses nós encontramos o termo slope. E a rampa ela tem como objetivo, como nós podemos observar neste exemplo que o fabricante já nos mostra de como vai se comportar a curva de pressão, é verificar se eu consigo gerar um gradiente alcançando o pico da pressão inspiratória mais rapidamente ou mais lentamente, ok? Horizontalizando e inclinando essa curva de acordo com o tempo ou percentual ajustado, variando de cada equipamento e cada fabricante. Então, esses são os cuidados básicos a serem definidos na modalidade assisto controlada à pressão, mais conhecida como pressão controlada ou PCV. Muito obrigado.